sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida. Em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você neste dia que o Pai Eterno preparou para nós. Está começando mais um programa Pai Passa na Frente. E desde já eu agradeço você que reza conosco todos os dias aqui. Com você e por você, este momento fica mais especial, porque nós trazemos a sua intenção, o seu pedido, o seu voto de confiança e também o seu agradecimento ao Divino Pai Eterno por tudo que Ele nos concede. Nosso coração fica repleto de alegria, júbilo imenso, porque nós podemos proclamar: bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno por tudo que Ele faz em nossa vida. Obrigado você que abre as portas da sua casa, as portas do seu coração neste momento, para juntos vivermos este momento de oração. Nesta semana, especialmente refletindo sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. E eu convido você para deixar a sua mensagem nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram da TV Pai Eterno. E também para você dizer sim à grande proposta de evangelização que o Pai Eterno tem, de chegar cada vez mais aos corações, aos lares, por meio da Associação Filhos do Pai Eterno. É o seu sim que mantém esta obra. Então ligue no 62 3506 9800 que nós queremos rezar por você e queremos também ter você no filão dos Filhos do Pai Eterno. Tenha certeza que muitas bênçãos serão derramadas em você, na sua família e onde você mais precisa na sua vida, tá bom? 62 3506 9800 e também acesse o nosso portal paieterno.com. E é nesta certeza de que o Pai Eterno nos ama que nós, aqui a bancada do Pai Passa na Frente, acolhemos você e queremos saudar em mais um dia da nossa reflexão, não é mesmo, irmã Neuza? Olá, fiquei uns dias fora, mas agora 2 dias seguidos. Para nossa alegria, viu? Agora vocês vão cansar da minha presença. Falar, nossa, ficou fora, agora está todo dia aqui no programa. Para mim é uma alegria, que Deus nos abençoe. A nossa alegria é sempre levantar. A cada dia que nós acordamos e colocamos nossos pés no chão, já é uma bênção do Divino Pai Eterno em nossas vidas. Então é nessa alegria que mais uma vez estamos juntos nesse programa que o Pai sempre passa à frente da nossa vida. Amém. Agora a senhora vem seguido para compensar os dias que a senhora não bateu o ponto aqui no programa, viu? É sempre uma alegria ter as irmãs da Copiosa Redenção aqui conosco, não é mesmo, Caísa? Muita alegria, muito bom. A senhora faz toda a diferença, irmã. Assim como você também que reza conosco, faz toda a diferença neste momento de oração. Como é bom conhecer a sua história, como é bom rezar com você por toda a sua família. E hoje, como todos os dias, vai ser sim um momento de graça, já está sendo. Com certeza. Graça que é derramada nos nossos corações quando nós rezamos, quando abrimos o coração à palavra de Deus e também quando cantamos, porque diz que quem canta reza 2 vezes, não é? É mesmo. E que graça, né? Podemos estar aqui mais um dia rezando com você aí de casa, juntinho aqui da gente, cantando também com você aí, não é mesmo? E a nossa primeira canção desse momento, depois de termos feito essa saudação, é a canção que invoca o Espírito Santo, como todos os dias nós fazemos aqui no programa. Invocamos o Espírito Santo para que ele chegue perto do nosso coração, para que ele pacifique os nossos sentimentos, para que ele acalme tudo o que precisa ser acalmado. E nós pedimos que o Espírito Santo venha e nos transforme. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós meditamos esta palavra para que ela nos transforme em pessoas melhores. Este é o sentido. Não dá para ouvir essa palavra e continuar a mesma pessoa. É preciso que ela ganhe um novo sentido na nossa vida, nas nossas relações.
e para nos ajudar a confiar mais em Deus, a confiar mais no Divino Pai Eterno. Por isso, vem, Espírito Santo, vem e transforma a nossa vida, transforma o nosso ser. Nós queremos ser mais do Pai. Vem e nos transforma. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E selados pela força e pela graça do Espírito Santo, que essa certeza que o Marcos já começou o programa rezando, de que a palavra de Deus transforma a nossa vida, de que a unção do Espírito Santo transforma toda a nossa realidade, que essa certeza cresça no nosso coração. Que através da unção do Espírito Santo, em tudo que formos viver, em tudo que estivermos enfrentando em nossa vida, nós possamos trazer essa certeza. Senhor, eu creio que pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela unção do Teu Espírito, tudo é transformado na minha vida e na minha família. Então, Espírito Santo, alcança, toca o mais profundo do nosso ser. Alcança todos aqueles que se colocam em oração neste momento. Toca o coração de cada um de nós, vai acalmando e nos dê a grande graça, Senhor, de em tudo sermos instrumentos da Tua bênção, da Tua bondade e do Teu amor. Fazei com que o programa seja instrumento da Tua graça para tantas pessoas que hoje precisam conhecer a Sua vontade, a Sua verdade, precisam experimentar o Seu amor e a Sua misericórdia. Então, Espírito Santo de Deus, vem conduzir o programa, vem conduzir este momento de oração, toca o nosso ser. E que tudo, Senhor, que nos impede de acolher a Tua palavra, que tudo que seja empecilho para que essa palavra dê frutos em nossa vida, que tudo agora caia por terra pela força e pela unção do Teu Espírito Santo. Nós cremos, nós acreditamos. Por isso, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e transforma toda a nossa vida. Vamos cantar de novo? Cantar rezando e acreditar. Eu tenho a unção do Espírito Santo. Sou cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Cheios da graça e da unção do Espírito Santo de Deus, convido você a pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus. Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 a 35. Mateus 18,
21 a 35. E a palavra nos diz: Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então, o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os dias a palavra é forte porque toca o nosso coração, né, Marcos? Sim. E a palavra de hoje vem nos ensinar e nos despertar para uma situação que para a nossa humanidade é difícil, mas que nós precisamos viver, que é o perdão. Sem dúvida, e ela foi muito bem introduzida pela leitura que nós meditamos ontem, pela reflexão que o Papa nos convida a fazer também sobre o perdão, e agora ela continua a nos mostrar os efeitos do perdão na nossa vida. Porque é muito simples a gente falar para o Pai, como nós rezamos no Pai Nosso, pedir que Ele nos perdoe. E aqui eu até trago a oração do Pai Nosso no Evangelho de São Mateus. Ele diz: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, nós pedimos o pão, primeiro o perdão. Mas depois dessa expressão de que nós pedimos para perdoar as nossas dívidas, os nossos pecados, vem a expressão de hoje: a perdoar a quem nos tem ofendido. E como nos ilustra essa parábola do servo cruel, como ela nos ilustra essa expressão do Pai Nosso, que é de perdoar a quem nos tem ofendido. E eu quero começar já com uma expressão do Papa Francisco na catequese que ele fez sobre o Pai Nosso. E o Papa diz o seguinte: a graça de Deus, tão abundante, é sempre exigente. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito e não reter só para si aquilo que recebeu. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito. Não é ocasional que o Evangelho de Mateus, logo depois de ter oferecido o texto do Pai Nosso, entre as 7 expressões usadas, frise precisamente a do perdão fraterno. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas. O perdão é uma escola. É uma escola em que a gente aprende todo dia. Ninguém está pronto. A gente vai aprendendo.
E nesta dinâmica de aprender e ensinar, nós vamos nos moldando conforme a vontade do Pai. Este é um dos objetivos do Pai Nosso, é um desejo de Jesus ao nos ensinar o Pai Nosso, que nós sejamos moldados conforme a vontade do Pai. E eu destaco aqui o versículo que muito me fala neste evangelho tão forte que a Caísa proclamou para nós, que é o versículo 27. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Soltou e perdoou a dívida. Mas por que ele fez isso? Porque ele se encheu de compaixão. Veja, o evangelho é preciso. O Senhor encheu-se de compaixão pelo servo. Ou seja, aquele servo obteve toda a clemência, toda a misericórdia, toda a compaixão do seu Senhor. E quando ele sai à rua, o que ele faz? Ele não tem a mesma atitude. Parece com a gente, não parece? Parece com cada um de nós, comigo, com a Caísa, com a irmã. A gente passa por isso sempre. Às vezes a gente não perdoa o outro da mesma forma como nós recebemos o perdão de Deus. Nós não somos misericordiosos na mesma medida em que nós recebemos a misericórdia. Nós não somos compassivos na mesma medida em que o Senhor tem compaixão de nós. E se nós não agimos dessa forma, seria inútil a gente dizer: perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Imagina se o Senhor perdoasse você. Imagina, minha irmã, meu irmão, se o Senhor perdoasse você, a mim, a todos nós, da mesma forma como nós perdoamos os outros. Se nós usássemos para medir o Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor pela mesma régua, certamente nós mudaríamos a nossa atitude e os nossos comportamentos. O Senhor nos perdoa generosamente de coração, com infinita misericórdia. E da mesma forma com que Ele nos perdoa, Ele também nos ama. E nós vamos assim progredindo e exercitando o perdão. Cada cristão sabe que existe para ele o perdão dos pecados, o Papa nos diz. Deus perdoa tudo e perdoa sempre. Quando Jesus conta aos seus discípulos o rosto de Deus, esboça-o com expressões de terna misericórdia. Diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por uma multidão de justos que não precisam de conversão. Nos evangelhos, nada deixa suspeitar que Deus não perdoa os pecados de quem está disposto e pede para ser reabraçado. Nos evangelhos, nada deixa suspeitar que Deus não perdoa os pecados de quem está bem disposto e pede para ser reabraçado. Esta meditação de hoje, minha irmã, meu irmão, este evangelho, é uma oportunidade bonita que o Pai Eterno está oferecendo para você e para mim, para que nós mudemos de vida. É uma oportunidade bonita que nós estamos tendo para revisar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e principalmente a nossa forma de perdoar. Não basta simplesmente a gente colocar um remendo por cima e ficar depois remoendo aquilo no fundo da nossa alma. Jesus utiliza em vários outros exemplos aqui no seu evangelho, do vinho novo em odres velhos, ou o remendo novo em cima de um tecido velho. A gente sabe que se colocar um remendo novo num pano velho, logo vai rasgar e vai se romper, não é, irmã Caísa? E da mesma forma, se a gente quer fazer apenas um paliativo, não dá certo. Certamente você que nos acompanha de norte a sul do Brasil, você deve observar que de vez em quando passa uma operação chamada tapa-buraco aí perto da sua casa, não é verdade? E você sabe o que acontece com esse tipo de operação? Na primeira chuva que vem,
o remendo vai embora e o buraco volta. Surge de volta. Isso está em todas as nossas cidades, né? E da mesma forma é com a gente. Se a gente não perdoa de fato, se a gente só coloca um remendinho ali e o buraco fica aberto e um buraco mais profundo, logo, logo ele vai voltar, o machucado vai vir e vai trazer à tona tudo aquilo que estava ali nos incomodando. Vai trazer à tona tudo aquilo que estava nos incomodando. Então é preciso a gente começar a reforma lá do fundo. Não adianta vir apenas com uma capa de asfalto e colocar por cima das atitudes que nos feriram, ou simplesmente colocar uma capa de asfalto em cima das pessoas que nos feriram. Mas o perdão, ele precisa vir de dentro para fora. A cicatriz, ela precisa de vir lá de dentro. A gente expulsar tudo aquilo que está ali sangrando, o que está machucando. É doloroso mexer no machucado, retomar uma atitude, mas tem uma expressão que é muito feliz para nos ensinar sobre o perdão, que a ostra que não se fere não produz pérola. As pérolas da nossa vida, as graças que nós alcançamos, até mesmo no momento do sofrimento, elas vão curando a dor que existe em nosso coração. E assim nós vamos aprendendo a perdoar, aprendendo a ser generosos com o nosso irmão, com a nossa irmã, na mesma medida em que o Pai Eterno é generoso para com cada um de nós. E essa generosidade eu denomino de compaixão, conforme nos apresenta o Evangelho. E esta reflexão, esta petição do Pai Nosso de hoje é muito oportuna, né, para nós, num tempo em que a indiferença prevalece, né, que nós ficamos cada vez mais alheio ao outro e às suas dores, principalmente aquele que nos ofendeu. É importante a gente continuar pensando e pedindo perdão, né, irmã? E pedir que nós perdoemos da mesma forma como o Pai nos perdoa. Acompanhando o gancho do Marcos, eu falo assim, só Deus é bom, porque Ele agiu de toda a compaixão com esse servo que foi lá, que se ajoelhou, que parecia todo arrependido, e Deus perdoou. E ele foi lá e cobrou, né, o outro com todo rigor. E assim somos nós, né? Nós temos um coração muito ruim, né? Nós temos, né, igual o Marcos estava falando, mexer nessas feridas. Nós temos que ir trabalhando devagar. Eu falo por mim, né? Eu não tenho um coração tão bom. Se uma pessoa me fere, se uma pessoa me magoa, eu já logo em seguida dizer para ela assim, pedir um perdão, falar que eu tenho que esperar um pouco, eu tenho que pensar um pouco, eu tenho que... eu não sou assim tão rápida, eu não tenho esse coração tão bom, né? Nós não temos, mas Deus, ele nos perdoa a todo tempo. Deus é imensa compaixão e misericórdia. E quando eu aprendi, lendo esse evangelho do perdão, não é 7 vezes, mas 70 vezes 7, eu falei, minha nossa, né? Aí a gente se coloca assim, meu Deus, é uma coisa que é sempre, é diário, é um exercício, nós temos que... E eu fui aprendendo isso, não na minha vida de casa, de família, eu fui aprender mais no convento, porque você se esbarra, você não tem como, você convive com pessoas de naturalidade, cultura diferente, e não é fácil você pedir perdão. Eu, às vezes, fazia assim, desculpa, meio travada, desculpa. Então, eu tive que ir fazendo esse exercício, né? Eu tive que ir me trabalhando até chegar de pedir o perdão, porque a gente no convívio de irmãs, testemunho, exemplo,
né? Então, nós não temos esse coração bom. Mas eu sempre digo, né? Eu sempre penso, Deus sim, só Deus é bom. E pura compaixão e misericórdia de nós. E a gente pedir essa compaixão para Ele, essa misericórdia, que Ele nos ensine a cada dia a perdoar os nossos irmãos, senão não vai, né? Até o Pai Nosso não vai ser bem rezado, porque Ele pede ali. E ter essa compaixão das pessoas, né, por as ofensas que nos é feita e que nós também fazemos. Nós não somos santos, não somos perfeitos, né? Então, isso que o Marcos disse, é um exercício, é um trabalho e nós temos muito que aprender com essa oração do Pai Nosso. O Papa diz, irmã, que a senhora falou do aprendizado, né? E, de fato, depois que a gente passa a conviver em comunidade, a gente tem que fazer uma experiência cotidiana do perdão. Porque não que a gente não precise de perdoar em família. É claro, a família é um lugar privilegiado do perdão, para o perdão. Mas quando a gente está em casa com o papai, com a mamãe, com os irmãos, quem os tem, é sangue do seu sangue, é carne da sua carne. Quando você vai para a vida religiosa, vai para ser consagrado, vai para se tornar sacerdote, você se torna mais próximo de pessoas que não são do seu sangue, não são da sua carne. E que você tem que exercitar mais e mais, assim como o nosso convívio social. Então a gente vai exercitando isso diariamente. E o Papa diz: quem reza aprende a dizer obrigado. E nós muitas vezes esquecemos de dizer obrigado, somos egoístas. Quem reza aprende a dizer obrigado e pede a Deus para ser benévolo com o próximo. Por muitos que nos esforcemos, por mais que nós busquemos aprender a perdoar, buscar aprender sobre o perdão, permanece sempre uma dívida impagável com Deus, diante de Deus, que nunca poderemos restituir. Ele ama-nos infinitamente mais do que nós o amamos, mais de quanto nós o amamos, né? Imagina se a gente fosse medir, hein, Caísa, a nossa forma de perdão, o nosso amor com o de Deus por nós. Quando eu estava lendo a passagem de hoje, Marcos, eu estava justamente pensando isso. O que seria de nós se fôssemos medir esse amor de Deus, esse perdão de Deus com que nós amamos e perdoamos? O que seria de nós? E eu achei muito importante quando o Papa diz aqui, na catequese sobre o Pai Nosso, sobre essa parte de perdoar a quem nos ofende, quando ele fala que quando a gente não perdoa, nós fechamos as portas. A gente fecha portas em nossa vida. Nós nos fechamos para a graça. Nós nos fechamos. Então, olha aí para a sua vida, eu também estou olhando para a minha. Quantas vezes estamos fechados para a graça de Deus porque não perdoamos alguém que nos feriu, que nos humilhou, talvez até uma pessoa bem próxima de você, pai, mãe. Quantas pessoas não conversam com o pai, com a mãe, com o irmão? Quantas pessoas vivem essa falta de perdão na própria casa, com a sua própria família? Isso acontece muito. Não é só você estar desprezando e isso eu quero atingir a pessoa que me fez o mal. Se fosse apenas isso, vamos dizer, só isso, tudo bem, mas vai muito mais além. Você não está perdoando, você não está só atingindo a outra pessoa. Muito pelo contrário, você está atingindo mais a você, porque você está se fechando para a graça de Deus. Vai muito mais além do que a nossa humanidade consegue compreender. Nós, como seres humanos, somos muito ruins, não é? Porque não temos a consciência do quão a falta de perdão causa algo ruim para a nossa vida e o como a nossa atitude nos fecha para uma graça tão imensa, para um amor tão imenso que é o amor de Deus. E essa questão de fechar as portas dá até para perceber aqui no Evangelho que nós lemos hoje. Quando o servo foi perdoado, ele não foi liberto, foi viver a vida com a família, com os filhos.
E depois, quando ele não deu perdão, ele não voltou lá, foi preso pelos torturadores? Ele estava livre para trabalhar, para lutar, para pagar a dívida, mas foi perdoado, estava livre para viver sua vida e cuidar dos seus filhos e da família. Mas aí, com o ato de não perdoar, voltou e foi preso pelos torturadores, porque tinha que pagar a dívida daí, porque não perdoou. Então tá claro, ele fechou as portas da graça para a vida dele. Toda a situação foi mudada. E assim é comigo e com você. Mas é muito fácil a gente pedir para nós, não é? Muito fácil dizer para Deus, para o Pai Eterno, pedir para alguém, chegar para alguém e falar assim: me perdoa daquela situação que eu fiz, me perdoa disso. Mas lá dentro, às vezes, lá dentro, a gente não está reconhecendo, não, que fomos errados. Lá dentro da gente, a gente não está sendo sincero, não. Porque quando a gente é sincero e pede o perdão, a gente faz uma experiência tão imensa que depois nós vamos nos colocar no lugar do outro que vem pedir o perdão para a gente. E lembrar, eu já estive nesse lugar. Eu também precisei pedir que a pessoa me perdoasse e a pessoa me perdoou. Então agora, se alguém me pede, eu também vou conceder a graça dessa pessoa de experimentar, fazer essa experiência, a graça de ser perdoada. Então, eu percebo, Marcos, irmã, que as coisas elas precisam ser mais vividas com o coração. É uma experiência lá no coração, porque Deus ele olha o coração, o Pai Eterno ele olha o coração, então tudo tem que ser vivido mais com o coração. A gente está vivendo muito fora, pensando no que os outros vão achar da gente, querendo viver de aparências, mostrar muito para as pessoas, e fazendo isso, vivendo assim, e eu falo olhando para mim também, isso aí a gente não, vivendo assim a gente não vive uma experiência, tudo é muito superficial, é fora da gente. Por isso, quando nos deparamos com uma situação onde as pessoas nos perdoam, e aí nós vamos enfrentar essa mesma situação de ter que perdoar alguém, muitas vezes nós temos atitude errada, de não ter compaixão e de não dar o perdão, porque nós não vivemos uma experiência. Simplesmente eu achei que a pessoa me perdoou e às vezes a gente sai pensando, não, eu merecia mesmo que a pessoa me perdoasse, porque eu sou tão bom. Não, a pessoa que estava errada, mas eu fui lá e pedi o perdão mesmo, por causa que, já que tem que fazer assim... Está fazendo favor. Está fazendo favor. Na realidade não é assim. É a experiência que eu preciso viver. E só que quem vive a experiência é a pessoa que reza. É que se coloca na presença do Senhor e reconhece a sua fraqueza e a sua miséria e percebe que naquela situação onde alguém me perdoou, eu estou fazendo uma experiência com Deus. É o Senhor que está me dando uma chance, está me dando a graça de fazer uma experiência com a sua misericórdia e com o seu amor. Aí sim, aquela situação vai transformar a minha vida, vai me transformar como pessoa. E eu vou olhar para mim e não achar que a pessoa que eu estou ali, que a pessoa tinha que me perdoar mesmo, não. Eu vou olhar para mim e perceber, eu sou fraco, mas Deus me deu a graça de receber o perdão e eu vou conseguir ser diferente a partir de hoje. E aí a gente vai conseguindo viver, Marcos, o que diz aqui na catequese do Papa, bem no finalzinho, que ele diz assim, Deus concede a cada cristão a graça de escrever uma história de bem na vida dos seus irmãos, especialmente daqueles que fizeram algo desagradável e errado. Com uma palavra, um abraço, um sorriso, podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de mais precioso. E aí ele pergunta, qual a coisa preciosa que recebemos? O perdão. Então, quando nós fazemos essa experiência, aí nós vamos conseguindo poder escrever e escrever na vida do outro algo bom, proporcionar para a vida do outro algo bom, através de um sorriso, através, de algo bom que você pode expressar, porque você vai se tornando uma pessoa boa. E como disse o Marcos, a irmã, perdoar e fazer essa experiência não é algo fácil, é difícil para a nossa humanidade, mas é algo que vai sendo construído a cada dia. Hoje eu não consigo, eu peço a graça de Deus. Nós estamos batendo nessa tecla e falando e rezando isso há bastante tempo, que por nós não conseguimos nada, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos, Senhor, eu preciso da Tua graça. Aquela pessoa me fez tanto mal, machucou tanto o meu coração.
Aquele meu familiar fez tanta coisa ruim comigo, mas eu sei que eu preciso perdoar. Sozinho eu não consigo, então me dá a graça, Senhor. E o Pai Eterno vai te conceder a graça. Aos poucos. Não precisa pedir hoje e amanhã, vou lá e consigo ser diferente. Não é assim. Tenha paciência com você. E acredite na graça de Deus que vai te moldando e te fazendo capaz de fazer essa experiência do perdão, de dar o perdão, de pedir o perdão. Na nossa vida, na nossa humanidade, nós somos capazes de ser pessoas melhores quando nós contamos com a graça de Deus. Sem dúvida. E essa graça, enquanto você estava refletindo, Caísa, eu estava pensando em 2 detalhes aqui dessa parábola, né? A medida da graça é a medida do perdão. E se nós observarmos, o Senhor perdoou ao servo a importância de 10.000 talentos. E o servo não perdoou ao companheiro a quantia de 100 moedas. Um foi 10.000 talentos, o outro 100 moedas. 100 moedas de prata. O Senhor perdoou ao servo a equivalência de 174 quilos de ouro. E o servo não perdoou menos de 30 gramas de ouro. É uma diferença enorme, né? Enorme. Então fica essa meditação, essa reflexão, que às vezes nós guardamos mágoa, ressentimento, por vezes até ódio, por coisas tão pequenas. E o Senhor nos perdoa por muito mais. E para que nós possamos aprender sempre mais sobre o perdão, sobre a graça do Pai, o Pai que é tão bondoso, é que nós rezamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nós aprendamos, hoje e sempre, a perdoar cada vez mais. Perdoar a quem nos tem ofendido. A catequese Bom Pastor é uma metodologia diferente que vem ganhando espaço na educação cristã realizada nas paróquias de todo o Brasil. Ela promove de forma mais intensa a vivência da Palavra de Deus. E para saber como funciona este projeto, eu convido você a acompanhar comigo a reportagem da Daiane Rodrigues. Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. A passagem do Evangelho de São Lucas mostra o quanto é importante evangelizar os pequenos. Por isso, vários métodos são criados para transmitir a eles os ensinamentos de Jesus Cristo. Um deles é a Catequese Bom Pastor, que chegou ao Brasil há alguns anos e hoje oferece cursos que auxiliam catequistas que desejam trabalhar de forma mais profunda a aproximação da criança com Jesus. Esse já é o nosso segundo curso aqui em Goiânia, né? Tivemos um curso em 2019, agora de novo, né? Então, assim, com muitos participantes e nós já temos 8 átrios em Goiânia e está só ampliando com a graça de Deus, né? Durante uma semana, catequistas e religiosos de diversos estados se reúnem para aprofundar na metodologia e se preparar para passar o melhor aos pequenos. Catequese Bom Pastor é um grande dom para a igreja. É uma formação para a criança que acompanha ela desde os primeiros anos de vida, desde os 3 anos vai acompanhar até o final da infância, o início da adolescência. Então não é uma formação específica para a primeira Eucaristia, mas é uma formação
que abarca acompanha todo a infância. E vários temas são abordados. A gente vê toda a parte das parábolas, né? As parábolas de revelação de Jesus, a parábola do bom pastor, a parábola da ovelha encontrada e também esse é um grande núcleo que gira em torno da parábola do bom pastor, e a gente apresenta o aspecto bíblico e também como nós vivemos isso na liturgia na igreja. Neste método, o principal objetivo é promover o encontro pessoal da criança com Jesus Cristo, por meio do estudo e da oração. É um relacionamento pessoal com Jesus. Assim, a catequista, ela não interfere. A gente apresenta, por exemplo, né, esses segredos que a gente diz para a criança que são os segredos de Jesus, porque ele revela para cada um tempo determinado, cada um tem o seu tempo. E ali a criança, depois que é apresentada, ela tem um tempo dela meditar aquilo trabalhando. Ela vai usando aquele material. A gente tem as casulas com as 4 cores que ela pode vestir o sacerdote, ela pode dobrar, desdobrar, pendurar, e nisso ela vai meditando. E com isso ela tem essa experiência dela, sem a interferência do catequista, é ela com Deus. Tanto que acontece em um ambiente diferenciado chamado átrio, e ele deve ser adequado a cada faixa etária. Aqui a criança exercita o silêncio, a liberdade de escolha, o controle dos movimentos e a disciplina. Nesse lugar as crianças vão trabalhar e rezar em silêncio, com muita tranquilidade, e vão ser preparadas para estar nesse ambiente diferenciado. A Helena veio de São Paulo para instruir os participantes e faz isso por acreditar que o método é diferencial na vida das crianças. E essa descoberta de que quanto menor a criança, mais aberta ela está para a espiritualidade, e a riqueza que existe na criança que é desenvolvida. Então, todo o trabalho que a gente foi desenvolvendo e vendo a resposta das crianças, que respondem com uma alegria profunda e que não querem ir embora, nos deu essa coragem, né, de continuar, e essa vontade de que mais e mais crianças possam viver essa experiência. Quem também veio de longe é o Rodrigo, lá de Londrina, no Paraná. Ele tinha se afastado da igreja e, quando resolveu voltar, conheceu a metodologia utilizada pela catequese Bom Pastor e quis inserir as filhas. Se tornou catequista e agora participa das formações para melhorar ainda mais o processo de guiar os pequenos a Jesus. Eu encontrei na catequese a forma perfeita para fazer isso. Então, ao mesmo tempo que eu estava catequizando minhas filhas, eu também estava sendo catequizado, né? Isso me ajudou muito na retomada da minha convivência com Jesus. E eu vejo diferença nas minhas filhas, né, que hoje não só são catequizadas, mas são catequizadas pelo pai, né, que eu acho que faz diferença. Hoje são várias as cidades que oferecem essa catequese às crianças. Na Arquidiocese de Goiânia, por exemplo, algumas igrejas já trabalham com o método, por ser uma forma de enriquecer os pequenos com os ensinamentos do Evangelho. A Arquidiocese de Goiânia viu nesse método, né, como um caminho realmente eficaz para levar as crianças a esse encontro com Cristo. Então, é a comissão arquidiocesana da nossa arquidiocese, com o bispo auxiliar Dom Moacir, que é o coordenador de pastoral, juntamente com o padre André, que é o coordenador arquidiocesano, né, do setor de iniciação à vida cristã. Então, eles vamos adotar este método da catequese Bom Pastor como sendo essa etapa inicial de levar as crianças a essa introdução e ao conhecimento do Cristo. Quem se interessa na metodologia adotada pela catequese Bom Pastor deve comunicar ao padre da paróquia e, claro, participar do curso de formação, para assim conhecer o melhor caminho para auxiliar os pequenos nessa caminhada. Olha aí que bacana, né? O projeto de catequese Bom Pastor, esta formação que vai se expandindo por todo o Brasil. Logo, logo já se retomam as rotinas, né, de catequese. Então é sempre um aprendizado. E agora nós rezamos por você que deixa a sua intenção aqui nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Rezando com a Andressa.
A Andressa Alves, que pede que o pai passe na frente da vida do seu pai. Antônio Ferreira Alves, que não está muito bem. Ela pede que ele receba a cura, a proteção e também toda a sua família. Que o seu irmão Paulo Henrique Alves, que seja liberto de todos os vícios. Ela é de Londrina, no Paraná. Nós também rezamos com Edson Galdino Júnior, que está passando para agradecer as orações junto com a gente. O Edson disse que estava há 2 meses sem conseguir trabalhar e que, graças a Deus, que ele conseguiu um emprego. Louvado seja Deus, Edson. Nosso coração fica repleto de alegria, de louvor ao Pai Eterno, né, Caísa? Por essa graça alcançada. Estou passando para agradecer por tudo. E ele diz que gostaria de saber como é que ele faz para ser associado. Muito fácil, né, Muito Marcos? fácil. Conta para ele então, Caísa. É o Flávio? O Edson Galdino. O Edson, então, você pode entrar em contato agora mesmo pelo 62-3506-9800. O pessoal do call center da AFIP, da Associação Filhos do Pai Eterno, já vão te atender, fazer o seu cadastro, ou até mesmo pelo portal paieterno.com. Acessando lá o portal, você vai ter explicadinho lá os caminhos para você preencher o seu cadastro, e aí já vai fazer parte dessa família de amor. Muito bom ter você evangelizando conosco. Seja sempre bem-vindo, viu? Que a graça e o poder do Pai Eterno alcance sua vida cada vez mais. Marcos, nos enche de alegria perceber que as pessoas reconhecem a grandeza de Deus diante de cada situação que vão enfrentando na vida. Verdade. Não é? Esse é um ensinamento, né? Vamos aprendendo com o que acontece com os outros, né? E assim como o Edson, tantos irmãos, a Maria Conceição, o José Joaquim, a Carla Brito, a Eliette Frazão, que agradece ao Pai Eterno pelas bênçãos recebidas. A Expedita Caroline pede a cura da sua saúde e pede uma graça para ela e para todos da sua família. Ela diz que pede a cura e a libertação para os seus sobrinhos, netos, bisnetos, os amigos e familiares. Está pedindo a paz na família. Elisete, Expedita, tenha certeza de que a paz reina na família quando o perdão ele entra na frente. A paz entre os familiares, entre os irmãos, entre os filhos, ela é fruto de atitudes cotidianas do perdão e do amor. Então procure exercitar cada dia e rezar sempre nessa intenção. Nós estamos aqui rezando por você e com você nessa intenção. Isso mesmo, rezando por todos que trazem no coração o desejo de ser de Deus e ser instrumento da graça do Pai Eterno. Rezando por você que deixa a sua intenção no Facebook da TV Pai Eterno, Ione Vaz Franco, que está pedindo por toda a sua família. E ela diz: Pai Eterno, peço por mais amor no mundo. E o amor, ele começa por nós. Não é mesmo, Ione? Então, se cada um de nós cultivarmos o amor, o mundo vai ser mais cheio de amor. Eu tenho certeza disso, e que o Pai Eterno nos conceda essa graça a cada dia. Luvig Vignando também está pedindo aqui a cura das sequelas de um AVC. Vamos colocar essa situação, a sua vida, na presença do Pai Eterno, pedindo sempre essa graça, da graça da saúde. E muita paciência com você, a recuperação é lenta, mas ela acontece, tá bom, Luvig? Que Deus abençoe, que o Pai Eterno te conceda força e muita paz no coração. A Eliane também rezando conosco, ela diz aqui que está com os probleminhas de saúde. Vamos rezar, vamos colocar tudo na presença do Senhor. Que Ele esteja à frente aí do tratamento que você está fazendo, do medicamento, dos profissionais que estão cuidando de você. Vamos fazer a nossa parte, Eliane, que o Pai Eterno sempre faz a dele, o impossível, a graça e a bênção acontecer em nossa vida. E ter essa certeza da bênção que acontece na nossa vida, Marcos, é o que nos faz fortes diante da enfermidade, do desemprego, pacientes e cheios de esperança para esperar a bênção. Com certeza, nós seguimos pedindo sempre a bênção do Pai Eterno para todos nós. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais oração por você e para você aqui no Pai Passar na Frente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver
Estamos de volta com o Pai Passa na Frente. Obrigado por você que reza conosco aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. E como você viu no intervalo do nosso programa, próximo domingo, primeiro domingo do mês de fevereiro, é dia de novena jubilar. Isso mesmo, este ano é um ano todo especial em que nós celebramos os 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno. Este medalhão que tantas bênçãos trouxe e traz para cada devoto. Aqui em Trindade e de Trindade derrama bênçãos em todo o Brasil. Então 2020 é um ano especial, 180 anos. Então vamos festejar e bendizer ao Pai Eterno que quis manifestar o seu amor entre nós. Então próximo domingo também, reforçando, às 10 da manhã tem novena jubilar com transmissão ao vivo aqui pela TV Pai Eterno. E hoje, dia 29 de janeiro, é dia de São Valério de Treviri. Nesta data, as homenagens da igreja estão voltadas para 2 santos com o mesmo nome, isso mesmo, Valério. E ambos foram bispos, mas viveram em séculos bem distantes. E a gente começa a história do santo de hoje conhecendo uma curiosidade sobre ele. O primeiro a ser canonizado foi o Valério da Diocese de Treviri. O segundo foi o Valério de Ravenna, bispo de Ravenna, que faleceu em março e passou a ser comemorado no dia 29 de janeiro, por ser confundido com o primeiro, que faleceu neste dia e que já tinha um culto bastante difundido e cristalizado entre os devotos e peregrinos. O erro partiu de um copista do Vaticano em 1286, que acreditou que se tratasse de um santo só. E nós temos muitos santos com o mesmo nome na história da igreja. Ele excluiu a festa do mês de março e manteve no calendário da igreja a data da comemoração mais antiga. E assim ficou. Valério realmente foi o bispo de Treviri e prestou um relevante trabalho de evangelização para a igreja de Roma. Primeiro auxiliando Eucário, que foi o primeiro bispo desta diocese, e depois colaborando com Materno, que foi seu contemporâneo, os quais foram incluídos também no livro dos Santos, como grandes apóstolos da Alemanha. Nos registros posteriores, revistos pelo Vaticano no final do primeiro milênio, onde foram narrados os motivos da santidade dos religiosos até então, encontramos o seguinte relato sobre São Valério de Treviri. Converteu multidões de pagãos e operou milagres singelos e expressivos. Talvez o mais significativo tenha sido quando Valério trouxe de volta à vida o companheiro Materno com o simples toque do seu bastão episcopal. Depois, outro companheiro de missão, que já havia falecido, Eucário, o teria avisado em sonho que no dia 29 de janeiro ele seria recebido no reino de Deus. Valério morreu neste dia de um ano ignorado, no início do século IV. A fama de sua santidade aumentou com a sua morte e os devotos procuravam a sua sepultura para agradecer ou para pedir a sua intercessão. O culto se intensificou ainda mais com a construção de muitas igrejas dedicadas a São Valério, principalmente entre os povos de língua germânica. Muitas cidades o elegeram como seu padroeiro e as suas relíquias são conservadas numa urna de prata, na Basílica de São Matias, na cidade de Treviri, atualmente chamada de Trias, na Alemanha. A festa litúrgica ocorre hoje, 29 de janeiro, o dia de sua morte. Que, a exemplo de São Valério, nós tenhamos sempre a confiança no Pai Eterno e possamos, como ele, que converteu multidões de pagãos e operou milagres expressivos, que nós possamos também ser instrumentos de conversão para os nossos irmãos e as nossas irmãs. O mundo precisa de pessoas sendo instrumentos da graça de Deus, não é, Marcos? Dúvida. Então, que Ele interceda, sim, por cada um de nós. Vamos rezar pedindo a intercessão de São Valério de Treviri? Inspirai-nos, ó Deus de amor, pela intercessão de São Valério, o zelo pastoral pelos mais abandonados e necessitados de conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Valério de Treviri, rogai por nós.
Linda história de dedicação, de muita fé, não é, Marcos? Sim, e também essa curiosidade, né, de 2 santos com o mesmo nome, aí o copista lá errou, né, apagou um, achou que era o mesmo santo. Essas coisas de vez em quando acontecem, né? Às vezes dá uma cochiladinha na hora que está fazendo o trabalho e acontece, mas o importante é que estão juntos do Pai Eterno, intercedendo por nós. Se doar ao próximo, separar um tempo da correria do dia a dia e ir ao encontro daquele que mais precisa. É isso que um grupo de amigos tem feito. Eles se organizam e levam alimentos e uma palavra amiga a doentes, idosos e crianças. Quem conta essa história pra gente é a Daiane Rodrigues. A solidariedade é um dos principais caminhos que nos leva ao Pai Eterno. É por meio de atos de caridade e compaixão que se alcança o céu. E esses 3 amigos têm buscado essa proximidade com Deus, realizando projetos sociais. Eu acho que esse é o propósito do grupo, né? É gerar esse amor, é gerar essa comoção nas pessoas. E é o que tem trazido pra gente mesmo, assim, o intuito de querer fazer mais, de querer ajudar, de querer levar esse amor ao próximo, né? Em um deles, o grupo se reúne toda semana para ir ao hospital levar café da manhã a pacientes que aguardam atendimento. As primeiras vezes que eu fui, eu fiquei bastante emocionado e de ver lá o sofrimento mesmo, né, nos olhos das pessoas, e isso me fez ser tocado e tive esse dom que recebi para cuidar deles. No início eu achei que era um simples levar café, pão e pronto, mas depois você vai sendo inteiro naquilo que você faz e você vai sendo tocado pelo Espírito Santo, você vai entendendo que Deus te colocou ali por um propósito. E nessa jornada eles perceberam que muitas pessoas precisam de outro alimento, o espiritual. Entender o que é o que as pessoas de hoje em dia precisam mais, né? Que é uma palavra de força, é um carinho, é um abraço, né? Um gesto de afeto. E a gente tem visto isso lá, até testemunho de pessoas que foram abandonadas por famílias, por filhos, e estão passando por essa enfermidade sozinhos. E a gente chega muitas das vezes, conversa com as pessoas e elas agradecem porque elas simplesmente falam, era isso que eu precisava hoje. Outro projeto dos amigos beneficia pessoas em outras situações. Então a gente há alguns anos já realiza visitas mensais em asilos. A gente tenta auxiliar o asilo não só com as visitas, mas também com às vezes alguma necessidade de item de consumo deles, seja alimento, material de limpeza, doação de toalhas, lençóis, e levar um pouco de carinho e de atenção, que é o que mais carece para essas pessoas. A gente também continua auxiliando essas crianças com deficiência, né, numa instituição que elas recebem atendimento aqui na capital. E a gente também tem algumas ações que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Às vezes as famílias necessitam de um alimento, procuram um emprego, roupa, eletrodomésticos, móveis, e a gente tenta fazer essa corrente do bem para auxiliar essas pessoas. Independente de quem eles ajudam, a nobre iniciativa tem transformado vidas, inclusive a deles. Eu passei por uma fase muito complicada e começar a fazer ação social, antes eu participava de vários projetos. Antes do Geração surgir, né? E foi mudando minha vida, porque você vai vendo assim, você acha que você tem problema, né? Mas quando você vê o problema do outro, você fala assim, nossa, não tem nada. E a gente para muito mais de reclamar e começa a agradecer de verdade, né? Porque acho que é o mais importante. Você fala assim, nossa, a minha vida tá maravilhosa. E a partir desse momento mudou totalmente. O meu jeito de viver, o meu jeito de pensar. Muda a forma como você olha o outro. Você passa a ter percepções diferentes. Você tem mais empatia. E muda também a forma como a gente leva a vida. A gente percebe que existem o que é essencial para a gente, ele vai muito além de algo material. O essencial mesmo, ele é você ter um amor da sua família, você ter pessoas com você. É vivenciando a dor do outro que eles entenderam que vieram ao mundo com um propósito. Eu tenho aprendido muito que não adianta a gente só ir à igreja,
né? A gente tem que ser igreja. E ser igreja é você exalar o amor de Cristo, né, para as pessoas. E seguir os mandamentos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Colocar isso em prática. E eu vou mais além. Eu acho que o verdadeiro amor de Cristo é você vivenciar a dor do irmão. Eu acho que isso que é o verdadeiro amor de Cristo. E em meio a tantos atos de caridade fica em evidência o mais importante dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, ser solidário com os irmãos. Olha aí que lindo testemunho deste grupo de amigos. Parabéns, e que a atitude de vocês inspire tantas pessoas por aí, né? E a fala do Gabriel muito bonita no final, não é? Que devemos exalar o amor de Cristo e, além disso, precisamos sentir a dor do outro, compaixão. O que a gente falou hoje, né? Não adianta só ir na igreja, mas precisamos ser igreja. Sim. Ir ao encontro. Isso o Papa tem falado isso, nos convidado, né? Ser igreja a caminho. Sim, não é, Marcos? Ele tem insistido diretamente, né, neste tema. E agora é momento de oração aqui por você, devoto, momento de oração por você associado à FIP. E nós queremos apresentar ao Pai Eterno de coração a sua intenção, o que você traz aqui para o nosso programa, para os programas aqui da nossa TV. Queremos apresentar ao Pai pela voz da irmã Neuza. A Terezinha de Jesus Flores, de Goianira, Goiás, ela pede oração para toda a sua família e para todos os que estão precisando de oração. E agradece também por todas as graças alcançadas. Isso é muito bonito, Terezinha. Pede, mas também agradece. A Rosiane Mato, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, ela agradece ao Divino Pai Eterno pelas bênçãos alcançadas e por abençoar os trabalhos da família dela, que continue abençoando e protegendo a família, e ela agradece mais uma vez ao Divino Pai Eterno. O Mário Mauri da Silva, de Tiradentes do Sul, Rio Grande do Sul, ele pede a Deus por sua família, pela sua saúde. Também pede por todas as pessoas que estão com câncer, pelas crianças e pelos idosos que estão sozinhos nos asilos. Pai Eterno, agradeço por todas as graças derramadas em minha vida. Amém. A Rosa André Santos, de Cuiaté, Paraíba, ela pede ao Divino Pai Eterno e a Virgem do Perpétuo Socorro e todos os santos de Deus, que abençoe a vida dela, de todos de sua família. Pai Eterno, que o Senhor tenha misericórdia do mundo, de todas as pessoas que passam por alguma enfermidade. Amém. A Derranira Rodrigues Silva, de Dormentes, Pernambuco. Ela agradece ao Pai Eterno por tudo que tem feito na vida dela. Agradece pela saúde e pede que abençoe toda a sua família. Pai Eterno, obrigado pela chuva que está caindo em nossa região. Que bonito que o Pai Eterno acolhe todos esses pedidos e essas graças, e também aquelas pessoas que estão agradecendo já as graças alcançadas. Amém, amém. Muita bênção acontecendo em nossa vida, e nós estamos aqui rezando juntos e ao mesmo tempo agradecendo, louvando ao Pai Eterno juntos por tantas bênçãos. Vamos continuar assim, em oração, confiando sempre no cuidado, na compaixão do Pai Eterno por cada um de nós. E eu estou aqui com testemunhos lindos que sempre tocam o nosso coração. Me alegro muito, nós nos alegramos muito em poder conhecer um pouco da sua história, da sua luta, conhecer a manifestação do Pai Eterno na sua vida. E quem nos fala um pouquinho do que enfrentou, da graça que alcançou, é a Marisa Alves Barbosa, de Coqueiral, Minas Gerais. Fui diagnosticada com mieloma múltiplo, um câncer na medula óssea.
Eu e minha família ficamos bastante assustados, mas não perdemos a fé em momento algum. Comecei o tratamento e tudo ocorreu muito bem. Depois fui encaminhada para São Paulo para fazer um transplante e graças a Deus, mais uma vez, deu tudo certo. Minha família e meus amigos me deram muita força e rezaram muito por mim. Já faz 1 ano que fiz o transplante e estou, graças a Deus, muito bem. Agradeço ao Divino Pai Eterno por essa graça alcançada. Marisa Alves, grande manifestação do Pai Eterno na sua vida. E que essa manifestação do Pai Eterno na sua vida faça de você cada dia mais uma mulher forte, de muita fé, de muita esperança no coração. Estamos aqui sempre rezando e louvando ao Pai Eterno por essa cura, viu? E continuo em oração, louvando ao Pai Eterno pela vida da Antônia. Antônia Elivanda Adriano Araújo, de Fortaleza, Ceará. Ela nos conta que fez uma endoscopia e o médico retirou alguns pólipos e pediu a biópsia. E ela continua nos contando: fiquei muito preocupada e entreguei tudo nas mãos do Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Recebi o resultado e deu tudo normal. Também fiz uma mamografia e o médico viu imagens duvidosas. Pediu para repetir, mas com um exame mais detalhado, chamado mamografia seletiva. Fiquei angustiada, mas entreguei novamente ao Pai Eterno e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro toda aquela situação. Recebi o resultado e comprovou que está tudo bem. Sou associada à FIP e acompanho sempre as novenas. Obrigada, meu Divino Pai Eterno. E a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelas graças alcançadas. Antônia Elivanda, o Pai Eterno sempre cuida de nós, não é mesmo? Que essa certeza cresça no seu coração e no coração de todos nós. Obrigada por abraçar essa obra conosco, obrigada por evangelizar conosco, que a cada dia sua vida e sua família experimentem aí no coração todo o cuidado e todo o amor do Pai Eterno. E vamos seguindo assim, não é, Marcos? Fazendo experiência com o cuidado do Pai Eterno e sendo fortalecidos na fé. Sem dúvida, sendo fortalecidos a cada dia para experimentar a sua graça, a sua misericórdia e a sua compaixão por todos nós. Louvado seja o Pai Eterno. Amém. Você pode nos contar uma graça recebida ou enviar a sua intenção no nosso e-mail, contato@paieterno.com.br, e nós teremos grande alegria em trazer aqui para o nosso programa a sua manifestação e o seu pedido. E hoje nós queremos bendizer ao Pai Eterno pela vida dos aniversariantes associados do dia de hoje. A cada um de vocês, o nosso abraço generoso. E tenho certeza de que você deve estar com um sorriso bem grande no rosto, não é verdade? Porque você deve ter recebido aí na sua casa um presente especial da Associação Filhos do Pai Eterno, que é esta linda imagem abençoada pelo Padre Robson de Oliveira. Esta é uma ação que acontece durante todo o ano de 2020. Os aniversariantes do mês recebem uma imagem do Divino Pai Eterno abençoada pelo Padre Robson de Oliveira, como um sinal de gratidão à sua fidelidade, à sua colaboração neste projeto de evangelização. Então, que você tenha muitas bênçãos do Pai Eterno aí na sua vida. E junto com esta imagem, você recebe também uma mensagem carinhosa de gratidão. Agora nós vamos acompanhar uma história muito especial também. Há 20 anos, a Janine acolhe cachorros que vivem nas ruas. Com muito amor, zelo e a ajuda dos amigos, ela segue essa jornada, que é uma verdadeira prova de amor. Acompanhe na reportagem. A caridade é uma das virtudes do ser humano e pode ser expressada em uma atitude de compaixão, alguns minutos de atenção para quem vive sozinho ou até mesmo no cuidado com os animais. A Janine entende bem disso. Ela acolhe cães abandonados na rua e oferece a eles um lar com amor e carinho. Eu não tinha coragem de passar e ver uma situação acontecendo com aquele cachorro e ir embora. Então eu comecei a pegar. E aquilo eu senti uma alegria tão grande que foi acontecendo, sabe? Todos que estão aqui
vieram de uma situação muito difícil, muito difícil. E foi assim que começou. Ela dedica toda a vida aos bichinhos e quando a situação é mais complexa, conta com a ajuda de pessoas, a quem chama de anjos. É muito simples, mas é o que eu dou conta de fazer, o que eu dei conta. E não falta água limpa, não falta ração e não falta o principal, que é o amor. Muitos desses animais não dependem só de moradia e alimentação, mas também tratamento veterinário. É muito dispendioso toda a despesa que eu tenho. Quando eu pego são todos uns com câncer, muito doentes. Aí eu peço ajuda, aí é a hora que entra os anjos na minha vida. São 20 anos cuidando dos cãezinhos e quando vê algum em situação de abandono, pega e traz pra cá. Pela forma que eles a recebem, dá pra ver o quanto amam este lugar. E não é só a vida deles que se transforma, mas a dela também. Um ato de amor e de gratidão. Eu divido a minha vida assim. Eu chego aqui às 4h40, arrumo tudo, chego em casa às vezes 8h30, 9 horas. Mas eu vou embora tão purificada, tão de coração cheio, que Deus, assim como eu te disse, Deus dá uma força, uma garra para a gente lutar por aquele ideal que a gente tem no coração, que é inacreditável. E a Janine é prova de que ajudar o próximo pode se tornar um círculo vicioso e que o bem sempre vence o mal. Olha aí, vimos o primeiro exemplo de caridade com os irmãos, com as pessoas, e agora vimos também o cuidado com os animais. Afinal, toda a criação merece o nosso cuidado. Não podemos maltratar, mas cuidar com carinho. Deus nos chama a cuidar da criação, é o desejo do Pai Eterno para todos nós. Agora é momento da nossa palavra de vida. Eu quero compartilhar com você um pensamento do Papa Francisco sobre o perdão. E, se possível, pegue aí a sua câmera fotográfica do seu celular, faça uma fotografia dessa frase para depois você compartilhar com as pessoas e também para você revisar este ensinamento do Papa. Jesus insere nas relações humanas a força do perdão. Na vida, nem tudo se resolve com a justiça. Não, sobretudo onde se deve pôr um limite ao mal. Alguém tem que amar além do devido para recomeçar uma história de graça. Amar além do devido, porque muitas vezes nós pensamos que a gente já está fazendo além da conta e a gente está fazendo um salário mínimo. Às vezes a gente acha que está fazendo demais e não fez nada ainda, acha que está fazendo obrigação. E devemos sempre amar além do devido e também agradecer além do devido. E é por isso que nós estamos aqui também, para agradecer ao Pai Eterno. Deus não fez nada sem pensar em ti. Agradece ao Senhor hoje e sempre. Sabes agradecer a quem te acende uma vela, não deves te esquecer de Deus. Foi Ele quem acendeu a luz de teus olhos. Se sabes agradecer a quem te espera para um descanso, não deves te esquecer de Deus. É Ele quem não se cansa de esperar. Se sabes agradecer a quem te mostra os caminhos, não deves te esquecer de Deus. É Ele quem te dá forças para segui-los. Deus
fez nada sem pensar em ti. Agradece ao Senhor hoje e sempre por tudo que tens, por tudo que podes, por tudo que és, por tudo que és. Não tenha dúvida de que Deus, que o Pai Eterno não fez nada sem pensar em ti. E é por isso que nós agradecemos a sua ação sempre generosa, bondosa em nossa vida. Obrigado você, associado, devoto, que faz parte da nossa família de amor. Obrigado você que reza conosco aqui todos os dias. Que você tenha sempre a paz no seu coração. Obrigado, irmã Neuza, Caísa, Davidson. E amanhã nós temos um encontro marcado novamente. E que até lá, a alegria do Senhor seja a nossa força. Deus cuida de mim, na sombra